Hoje a gente vai falar sobre Platão, e a gente viu, né, nas outras... Será que tá indo? O que aconteceu? Foi? Será agora? Parece que foi. Tá dando para ver. Foi? Aqui foi. Tranquilo, então. Então, como a gente disse, a gente vai ver Platão, a gente vai conversar um pouco sobre Platão. Nas outras aulas que a gente teve sobre Sócrates, a gente viu que Platão, então, ele foi muito influenciado para alguns dos pensamentos de Sócrates, tá? Vamos conhecer um pouquinho, então, quem foi Platão, né? Ele nasceu em 1428 a.C. e faleceu no ano 348 a.C. Então, sempre lembrar daquela linha cronológica, né? Que o ano zero, então, é considerado o ano que Cristo nasceu e depois disso vai aumentando, mas vai ter essa linhazinha cronológica. Deixa eu ligar aqui o laser. Então, ele foi um filósofo e matemático, né? Como a gente viu que no período pré-socrático, a maior parte dos filósofos, que vocês viram com a outra professora, a maior parte dos filósofos, eles focavam, né, para explicar o mundo. Então, ele também foi um matemático. Ele foi o fundador da academia em Atenas, e a academia em Atenas, então, é um local que é mais próximo às universidades que são hoje. Então, eram locais onde as pessoas se reuniam para discutir sobre filosofia, sobre pensamentos, só que ela tinha uma estética diferente do que são as universidades hoje. A academia, naquela época, era meio que praças onde as pessoas iam conversar e discutir e falar sobre diversas ideias. Ele foi um discípulo de Sócrates, tá bom? Então, ele teve a maior parte das suas ideias influenciadas pelos pensamentos de Sócrates. E o que a gente vai conversar na aula de hoje, então, vai ser a política para Platão, né, que a gente vai considerar a primeira utopia ocidental, a teoria das ideias e a alegoria da caverna. Aqui eu coloquei a definição, então, de utopia. Utopia, então, é um lugar, um estado ideal de complexa felicidade e harmonia entre os indivíduos, ou qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas, instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, utopia, a gente pensa que é algo que é tão bom, tão ideal, mais perto da perfeição, que ela não pode ser alcançada, tá? E aí vai ter a distopia, então, que é esse local que é tão negativo que é muito difícil de ser alcançado. Vamos conversar, então, aqui pela primeira teoria deles, que é a teoria das ideias, ou a ideia dos dois mundos, tá? Então, para ele, as coisas são divididas em dois mundos, onde tem o mundo sensível, que seria o mundo que a gente está, e o mundo das ideias, que seria o mundo da razão, o mundo das almas. Para ele, então, Demiurgo, ele estava no mundo das ideias, por algum motivo ele foi expulso, então ele decidiu criar um mundo que fosse a cópia do mundo que ele estava, que seria então o mundo sensível, então é o mundo do corpo, das coisas materiais, o mundo da cópia, não é o real. E o mundo sensível, então, para Platão, ele pode ser reconhecido pelos 5 sentidos, sendo o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. E para Platão, os 5 sentidos, eles podem nos enganar, então a gente não pode confiar nos nossos 5 sentidos. Aí vocês podem se perguntar, mas como assim os sentidos nos enganam? Aí a gente pode pensar, por exemplo, café. Eu gosto de tomar café e gosto de tomar café com um pedacinho de chocolate. Então, quando eu tomo o primeiro gole de café puro, ele vai ter um sabor. Depois que eu como café e eu tomo de novo o gole de café, ele vai ter um sabor diferente, mas é o mesmo café. Então, nesse sentido, o paladar me enganou. E a visão também, ela pode nos enganar. Então, se a gente imaginar que a gente está numa praia e a gente vê um navio e conforme ele vai se afastando, a gente vai vendo o navio menorzinho, né? Ele não muda de tamanho, ele sempre vai ter o mesmo tamanho, mas é que a nossa visão não consegue alcançar toda a sua dimensão. Então, por isso, para ele, os nossos sentidos vão nos enganar. Então, é um mundo imperfeito, mutável e finito. Então, é muito importante, ter a ideia e concretizar bem, conseguir entender o que é o mundo sensível, tá? Já o mundo das ideias, então, é o mundo da razão, o mundo da verdade, é um mundo onde está a alma, é representado pela essência e pelo intelecto. Então, ele é eterno, perfeito e imutável, tá?
Aqui eu coloquei um desenho para tentar ficar um pouco mais simples de entender, porque eu sei que nesse primeiro momento pode parecer bem complexo, mas depois, quando a gente tiver aula sobre a alegoria da caverna, que ele, inclusive, ele vai criar essa alegoria para poder explicar o pensamento dele, tá? Então, aqui o plano metafísico, o mundo absoluto das ideias e da essência, onde tudo é fixo, tudo é perfeito, tudo é perfeito, então é o mundo insensível. Já onde a gente está, aqui é o plano físico, né? Então, o mundo relativo, dos sentidos e da forma. O mundo sensível, onde tudo é mutável e tudo é imperfeito. A teoria da reminiscência, então, é o conhecimento como um processo de recordação mesmo. Então, para ele, vamos supor que tem uma alma que ela está no mundo das ideias. E ela consegue observar tudo que está acontecendo aqui no mundo sensível. Ela possui esse poder de observar tudo. Só que aí ela cai para o mundo sensível e com esse impacto, então ela vai perder a memória de tudo que ela viu. Mas se ela vê uma caneta, por exemplo, ela vai ser induzida a abrir e usar a caneta como a gente usa. Isso porque, para ele vai estar, esse corpo, né, agora, vai estar recordando daquilo que ele já tinha visto, tá? Do que ele já tinha conhecimento. Então, para ele, a alma, então, ela é presa nesse corpo biológico que a gente está, mas o objetivo do homem é sempre se recordar, então usar as coisas materiais para se recordar e estar mais próximo, cada vez mais próximo do mundo ideal, do mundo da razão, do mundo da verdade, tá bom? Então a gente pode imaginar como se fossem escadinhas e a cada recordação que a gente tiver, então usando o material para se recordar os sentidos, todas essas coisas, não para a gente se distorcer do caminho, mas para que a gente consiga, então, alcançar o mundo da razão, o mundo da verdade, tá bom? Não sei se tem alguém aqui que é espírita, mas eu acho que se tiver, vai ser um pouquinho mais fácil de entender, porque é mais ou menos a ideia, tá? Mas até aqui, alguma dúvida? Eu sei que nesse início é meio complexo. Ou tá tudo bem? Pode continuar? Por enquanto tá tudo bem. Tranquilo, então. Então, a gente vai passar por fim essa primeira aula de Platão, então ela vai ser um pouco mais curtinha, tá? Ela vai se basear, então, na primeira utopia ocidental. E para ele, então, a primeira utopia ocidental, ela deveria ser organizada pelo modo de sofocracia, que então é o governo dos sábios. Então, o que é isso? Para ele, os únicos que teriam capacidade de organizar a sociedade, de estar no comando de uma sociedade, são as pessoas que são sábias. Então, os filósofos, né? Ele puxou ali a sardinha para o lado dele. Então, para ele, os filósofos seriam os únicos que possuiriam essa capacidade realmente de organizar uma sociedade justa, que se organizasse de forma correta e não teria nessa ideia dele de sufocracia uma mobilidade como a gente tem hoje, né? Ou a gente é levado a pensar que tem, mas ainda existe. Para ele, era tudo muito organizadinho. Então, aqui na alma racional, ou pode aparecer também como alma de ouro, que é representado, então, aqui pela cabeça, pelo cérebro, estaria os filósofos, né, que possuem a virtude, o conhecimento da sabedoria. E já os vícios, então, aquilo que nos engana, teriam o orgulho e a preguiça por estarem nesse papel superior. Já a alma irracível, ela pode ser conhecida também como alma de prata. Aqui as virtudes, então, o conhecimento, a fortaleza, estaria representado pelo tronco. E aí teriam os vícios, né, como a raiva e a inveja. Vocês imaginam quem seriam naquela época que estariam organizados nesse local aqui? Qualquer coisa, pode chutar. Qual que é a pergunta, Pro? Não escutei. Repete de novo, por favor. Quem estaria nessa alma, nesse local aqui? Quem da sociedade estaria representado por esse local? Ai, gente, desculpa o trem. Seriam os soldados da época? Isso, exatamente, os soldados da época, porque eles teriam então a coragem, eles teriam a força, né, para estarem de frente nas batalhas. Já então a alma concupiscível,
ou a alma de bronze estariam a população em geral. Porque então, para ele, eles teriam esse papel, né, de fornecer coisas básicas para as camadas que estavam acima, tá? Então, é aqui representado pela parte inferior do corpo, né? Então, eles teriam domínio de si, então eles poderiam fazer o que eles quisessem, até porque eles não tinham nada a cumprir, eles não tinham nada a seguir. Mas nos seus vícios, então, estaria a luxúria, a gula, desculpa, gente, e a ganância. Deu para entender certinho? Ou ficou alguma dúvida? Acho que sim, muito interessante esse pensamento. Então, interessante, mas ele é um pouco injusto, né? Porque não vai ter, então, essa mobilidade. Sempre lembra disso, não vai ter uma mobilidade, desculpa. Então, assim, a pessoa que ela nasceu aqui como população geral, ela não pode atingir o papel de filósofo, tá? Porque para ele, o filósofo já nasce filósofo, o guerreiro já nasce guerreiro. O resto da população já nasce, tipo, naquele papel. E o que a gente viu com Sócrates, que isso não é muito real, né? Porque Sócrates, ele não veio de uma família rica, né? A mãe era parteira, o pai era artesão, então... Mas esse era o pensamento para Sócrates, e para ele seria como a sociedade iria ser organizada de forma a sair melhor do que era organizada na época. Gente, surgiu alguma pergunta aí no chat? Eu ouvi um barulhinho? Era tipo um determinismo biológico, por exemplo, a pessoa nasceu numa família de padeiros, ela tem que ser padeira o resto da vida e todos os descendentes têm que ter a mesma profissão. Basicamente isso. Para ele, então, a pessoa ela já nascia com essa essência, né? Então, ela nascia com a essência que ela deveria estar. Então, por exemplo, aqui, os guerreiros. Se a gente pegar filmes de época ou séries, a gente vai ver aquela imagem toda de drama, onde o pai passa para o filho, ele ensina o filho, e aí quando o pai morre, ele vai lá e passa toda essa virtude, esse orgulho para o filho dele, que ele tem que seguir essa carreira. Então, era meio que um determinismo mesmo para Platão. Então, ele já nascia com essa essência. Cada um já nascia com uma essência para seguir determinado papel na sociedade. Mas todos possuíam a sua importância, tá? É claro que ele colocou de uma forma meio hierarquizada, né, os filósofos ali na parte superior, né, na alma de ouro, mas cada um tinha a sua importância. Eu achei uma ideia interessante, mas peca ali na parte da desigualdade social, né? Exatamente. E era uma época bem completamente diferente, né? Ela era organizada um pouco diferente do que é organizada hoje, mas realmente tem ali a sua injustiça, né? A gente pode pensar que é a forma de quem acredita no mérito, né? Na meritocracia, um pouco a gente pode assimilar. Eu acho que Platão, não muito agora, mas na próxima aula, na outra aula, na verdade, quando a gente falar sobre Alegoria da Caverna, eu vou trazer muito para vocês e eu vou pedir para que vocês reflitam tudo isso que ele fala, o que ele explica, como que a gente pode trazer para o mundo atual, tá? Gente, a aula de hoje sobre Platão foi um pouquinho mais curta, porque era mais ou menos isso, passar para vocês essas principais ideias, mas a gente vai voltar ainda em Platão para falar da alegoria, para falar como que ele usava a alegoria, todas essas coisas que ele inventava para tornar mais fácil o pensamento dele. Aí eu deixei um memezinho aqui para deixar bem claro, então, aquele mundo das ideias, né, e aqui o mundo sensível, onde a gente está. Aqui Sócrates, né, aparecendo como um dos seus principais inspiradores. E o que eu esqueci de falar, no livro de Sócrates, ele faz diálogos, tá, com Sócrates, desculpa, de Platão, o livro de Platão, ele faz diálogos com Sócrates, tá bom? É isso. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Rafa, posso dar uma complementada? Pode. Vou dar uns spoilers das próximas aulas que eu vou dar. Tá. É muito interessante essa forma, né, que Platão via a política e como a vida política deveria ser estruturada.
Mais pra frente eu vou dar, é uma das últimas aulas que vocês vão ter, que é a história da política no quesito filosófico, né? E aí eu sempre falo bastante de Platão nesse sentido, porque tinha toda essa questão que a Rafa falou, uma questão bem meritocrática, assim, de você nasceu dessa forma, você devia estar nessa forma. E ele dava uma justificativa muito ampla, assim, né, de quem deveria ser a cabeça da sociedade são os filósofos, porque eles questionam. E se a gente puxar lá para a origem da filosofia, faz sentido, né? Porque a gente para e pensa, a filosofia tem uma função principal. Qual é ela? É questionar. E se os filósofos questionam, eles seriam boas cabeças, né? Para organizar e comandar os lugares. Mas pensando no sentido de tem outras pessoas que também gostariam de estar nesse lugar e talvez pela teoria dele, aquela pessoa nasceu para ser isso. Ela age com o coração, então ela não pode. Ela tem dons com as mãos, então ela tem que ser artesã. E às vezes é muito mais que isso, né? Então é uma reflexão muito boa da gente fazer até hoje. Porque é uma forma da gente ser crítico, né? Porque a gente ouve uma teoria, a gente ouve uma coisa e por um momento faz sentido. Mas a gente tem que ser mais crítico, a gente tem que ser mais profundo. Tipo, faz sentido até que página, sabe? Até a página 2. Isso é aplicável. Então é uma coisa muito legal que vocês pensem, que vocês exponham o que vocês pensam e seus modos de pensar sobre esse assunto, porque na filosofia não tem uma resposta certa, né? No Enem tem, mas na teoria, a questão toda filosófica não tem. Que vocês vão ver até que uma coisa que a Rai passou na primeira aula contradiz com o que a Rafa disse na aula de Sócrates, que contradiz o que ela disse na aula de Platão, que vai contradizer no existencialismo, e em Aristóteles, e Rousseau, enfim, e vai mudando. Então é muito legal isso de filosofia, que a gente pode se identificar com cada filósofo, né? Pode gostar mais de uma parte. Eu gosto muito da parte de existencialismo, que vocês vão ter mais pra frente também. E é legal vocês refletirem e buscar filósofos que pensem parecido com vocês. Ajuda até na hora que vocês quiserem citar na redação, alguma coisa assim. Você quer falar alguma coisa, Camila? Eu? A Camila e a Dalgo? Ah, tá. Hidalgo. Ai, desculpa, eu cliquei sem querer aqui. Ah, não, tranquilo. É que eu não fiquei em dúvida. Mas é bem isso que a Cat falou mesmo, tá, gente? Vocês estavam tendo aula de redação, né? Na aula anterior. Então, dá para colocar na sociedade, tipo, nos tempos atuais. E é isso que eu falei na aula de Sócrates, como algo que aconteceu há tanto tempo atrás, ela acaba sendo tão atual, sabe? Então, tem pessoas ainda que seguem esse tipo de pensamento, realmente, sabe? Tem certos países que ainda seguem alguns tipos de pensamento assim, de não ter mobilidade. Tem pessoas que lutam para que volte a um tipo de pessoas que estejam naquele local e que o resto não pense. Então, é isso. Eu acho que tudo vai ficar um pouco, na verdade, bem mais claro na outra aula sobre alegoria. Eu acho que dá para a gente conversar muito mais. Algum comentário? Alguma dúvida? Tá todo mundo tão quietinho hoje. Vocês estão cansados? Acho que eu nunca li isso, não. É um conto ou o quê? Então, na outra aula a gente vai ver como ele construiu. Aí, quem que falou? Camila. Legal, você pode falar pra gente que você sabe um pouquinho? Eu acho que vai ser legal esse momento de vocês falarem. O que você viu, o que você lembra. Não lembro muito bem, faz
acho que uns 2 anos, acho que eu vi no primeiro ano, mas se eu não me engano fala sobre uma pessoa que foi acorrentada numa caverna e ela só via as sombras. E ela tinha a decisão de ou sair da caverna ou ela ficar. Aí tem toda uma parte, né, filosófica que mostra se a pessoa ela toma atitude de alguma coisa ou se ela prefere ficar na escuridão. É isso mais ou menos que eu interpretei que eu lembro. Perfeito. É bem nessa linha mesmo. Na outra aula, então, que a gente tiver, que eu acho que vai ser primeiro Aristóteles, depois Platão, a gente vai retomar um pouco dos pensamentos dele, mas vai dar para a gente explicar de uma forma bem melhor com essa alegoria que ele usa, né, para ser um método bem mais pedagógico para os pensamentos dele, porque as pessoas não costumavam entender, né, quando ele vai lá e ele explica para as pessoas, né, sobre essa ideia de dois mundos, as pessoas ficam meio tipo, do que você está falando, sabe? Então ele criou toda essa alegoria para explicar os pensamentos dele. Mais alguma coisa? Cat, você quer falar mais alguma coisa, complementar? Não, eu fiquei feliz que já tinha alguém que tinha lido. Geralmente ninguém nunca leu. Eu costumava dar essa aula nos anos anteriores e geralmente ninguém conhecia. E aí é muito legal saber que alguém leu. Inclusive, se vocês quiserem dar uma lida antes, eu posso deixar um vídeo ou um texto, o que vocês preferirem também. Que aí, para a próxima aula da Rafa, vocês já vão estar afiados, cheios de teorias e metáforas, que é muito legal vocês desenvolverem metáforas, né? Para as coisas que vocês leem e fazer relações, enfim. Fiquei feliz. É isso. Bom, eu acho que, então, se ninguém tiver dúvida, se não tiver mais nada. Inclusive, na outra aula que eu vou passar sobre alegorias, eu vou passar alguns filmes, algumas séries, alguns episódios, séries que eles trazem bem para sobre todo esse pensamento de Platão para o filme mesmo, para o contexto ali da história. É isso, gente. Combinado. Legal.